Ontem na NBA a gente teve o primeiro dia de abertura da janela de free agency, que é o momento em que os jogadores cujo contrato acabou podem reassinar por qualquer equipe que eles desejam. Aconteceu coisa demais, teve muito jogador, inclusive importante, trocando de time, então vou fazer aqui para vocês um resumo de mais ou menos tudo mais importante que aconteceu e trazer minha opinião também sobre o que isso significa tanto para essas equipes quanto para esses jogadores. Começando aqui com o movimento que ao meu ver foi mais importante, que inclusive envolveu uma troca aqui entre esses jogadores. A manchete mesmo é que o Denver Nuggets se livrou de um contrato não muito bom do Michael Porter Jr. e adquiriu um dos melhores arremessadores de 3 de toda a NBA. Enviando o Michael Porter Jr. e uma escolha de primeira rodada de 2032, que pode ter um valor muito alto ainda, vai saber como o Nuggets vai estar em 2032, mas em todo caso uma escolha bem longínqua e só uma, em troca do Cam Johnson. Cam Johnson estava lá no Brooklyn Nets, um time não muito competitivo, mas ele tem se mostrado já nesses últimos vários anos, inclusive desde o começo de carreira dele ali no Phoenix Suns, que é um dos arremessadores de 3 pontos mais valiosos de toda a NBA. Não apenas isso, recentemente ele também ampliou o jogo dele para outras facetas. Essa é uma troca que, ao meu ver, beneficia muito o lado de Denver. Mas muito mesmo. O contrato do Michael Porter Jr. era muito caro para um cara que, além de ter vários problemas físicos repetitivos ao longo desses anos, não estava entregando no mesmo nível que ele entregou, por exemplo, naquele ano que eles foram campeões, e em retorno eles conseguiram um dos caras, assim, com o encaixe melhor possível para o time deles com o Jokic. O Nets nessa troca recebe um cara que eles ainda podem tentar reconstruir o valor de mercado, mas principalmente uma escolha que ainda pode ser muito valiosa no futuro. Ainda falando de Denver Nuggets, eles também acertaram o retorno do Bruce Brown, que foi um jogador muito importante para a conquista lá de 2023, um cara que é um dos defensores assim mais incansáveis da NBA e pode muito também contribuir para essa equipe de novo, como ele já fez no ano de título. Ao meu ver, com essas duas mudanças, o Denver quietamente, né, sem chamar muita atenção assim, se coloca como um time bem melhor já para a próxima temporada do que foram nessa última e podem já estar ameaçando ali virar uma das melhores equipes do Oeste de novo. Aconteceu muita coisa também lá em Milwaukee. Primeiro de tudo, eles reassinaram alguns contratos importantes de jogadores como Gary Trent Jr., Taurean Prince, um cara que os torcedores provavelmente não gostam muito, mas também reassinou o retorno dele, Kevin Porter Jr., que nem devia estar na NBA, e o Bobby Portis foi outro cara importante a reassinar, no caso dele por um valor bem bom, inclusive. Tudo isso quer dizer que eles estão tentando manter a mesma base do time que foi para essa última temporada. Na teoria, isso estaria sinalizando que eles estão tentando manter até o Giannis Antetokounmpo, mas isso pode ser uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo eles não aprimoraram o elenco em praticamente nada, né? Se o Giannis não estava satisfeito com o elenco que eles tinham naquele momento, é basicamente o mesmo time, com jogadores, inclusive alguns desses aqui bem questionáveis. Mas o que torna isso ainda mais estranho é que eles, na verdade, perderam também uma peça muito importante nesses últimos anos, um dos caras mais importantes para o elenco do Bucks, desde aquele campeonato de 2021, que foi o Brook Lopez. Ele que assinou por 2 anos lá com o Clippers. O time do Clippers também é outro que se movimentou recentemente. Além disso aqui, eles reassinaram com o James Harden. Pro lado deles, o que isso quer dizer mais ou menos é que eles vão tentar manter o time mais competitivo possível. Muito provavelmente eles sabem que essa equipe, o teto dela meio que já foi. Não acho que eles estão assim com essa expectativa de que esse time realmente pode ser campeão de fato, mas eles precisam inclusive manter um elenco competitivo nesse momento, porque precisam inclusive lotar a arena que eles adquiriram, né, recentemente. Para isso não dá para entrar em reconstrução logo em seguida, eles vão ter que manter um time o mais competitivo possível nesses próximos anos. O Brook Lopez era um dos nomes também cotados para assumir a vaga de pivô no Lakers, não foi para lá, e falando de Lakers, eles também perderam jogadores. O Dorian Finney-Smith é um que assinou com o Houston Rockets. Focando agora no lado do Houston, eles não apenas recebem o próprio Dorian Finney-Smith por um contrato, inclusive, nada barato, de 4 anos por cerca de $50 milhões, mas também recebem a volta, né, do Clint Capela. Então todo o dinheiro que o Houston Rockets ainda poderia gastar com jogadores novos depois da chegada agora do Kevin Durant, eles gastam agora com o Dorian Finney-Smith e com o Clint Capela. O que isso me diz? Que esse time odeia arremessadores de 3 pontos. Eu não sei como essa equipe vai atacar de maneira efetiva na NBA, mas defensores eles têm para dar e vender.
Se a estratégia deles aqui é vencer um campeonato de NBA com o outro time marcando menos de 80 pontos todos os jogos e eles marcando menos de 90, talvez esse seja um movimento que faz sentido. Em todo caso, eu achei muito estranho essas duas movimentações, não sei porque eles estão assinando com mais um pivô, inclusive depois da chegada do Steven Adams, né, do retorno do Steven Adams, que assinou uma extensão. Não foram contratos, inclusive, muito baratos esses dois que chegam. Eu, se fosse eles, teria ido numa direção completamente diferente. Já falamos de alguns jogadores que o Lakers acabou perdendo. O que eles conseguiram então? O Lakers assinou com o Jake LaRavia, que estava no Sacramento Kings. Se você não conhece ele, é um cara que é conhecido por ter um arremesso mais ou menos estável ali de 3 pontos. Fez uma temporada ali da segunda metade com o Sacramento Kings, que foi razoavelmente boa. Pode ser um jogador para vir e contribuir com alguns minutos, sendo um defensor e um cara que arremessa de 3 pontos. Não achei uma contratação nada demais, mas eu acho que o melhor Jake LaRavia possível pode ser sim um cara que contribui bem no elenco. Passando ao redor da NBA também, o Detroit Pistons fechou com o Caris LeVert e assim eles conseguem o outro ball handler, né? Um cara para dividir um pouco de responsabilidade ofensiva com o Cade Cunningham. Ao meu ver, uma contratação boa, sem praticamente nenhum risco lá para parte de Detroit. Eles conseguem um cara que pode sim contribuir bastante para a equipe deles. Outro movimento interessante foi do New York Knicks, que muito provavelmente vai fechar com o Jordan Clarkson. Ele que foi liberado do contrato dele lá em Utah, um cara que já foi inclusive eleito sexto homem da temporada, pode chegar no Knicks e dar essa dimensão do banco que eles tanto sentiram falta nessa temporada. A era do Kevon Looney em Golden State acabou. Ele assinou um contrato com o Pelicans, inclusive não foi um contrato muito barato. Eu achei a movimentação assim bem suspeita da parte de New Orleans. Eu não sei o quanto o Kevon Looney vai ser capaz de entregar fora do sistema de Golden State, que foi também parte do que fez ele ser um jogador relevante nesses últimos anos. Com todo respeito ao campeão da NBA, Kevon Looney. O Memphis Grizzlies assinou com o Ty Jerome para ser basicamente um armador reserva ali do Ja Morant. É um cara que pode inclusive jogar com ele em determinadas minutagens, mas eu não esperaria ele como titular. Além disso, eles reassinaram uma extensão de contrato com o Jaren Jackson Jr., inclusive muito cara. Talvez esses movimentos indiquem que a troca do Desmond Bane nem foi para desmontar esse time. Estão tentando fazer o que dá para tornar esse time ainda competitivo com o Jaren Jackson e com o Ja Morant. Eu acho que não é suficiente. Indo agora lá para Dallas, eles assinaram com o D'Angelo Russell por um valor inclusive bem razoável para ser o reserva ali futuramente do Kyrie Irving, mas nesse momento um cara também para substituir o Kyrie enquanto ele se recupera de lesão. Eu sei que muita gente não gosta do basquete do D'Angelo Russell, inclusive eu acho que isso é relativamente justo, mas por esse preço, nesse papel que eu imagino que vai ser bem secundário no fim das contas nesse elenco do Dallas Mavericks, eu acho que pode ser uma peça que contribui inclusive bastante. Outro armador que eu achei que foi uma movimentação muito boa foi a chegada do Tyus Jones no Orlando Magic. Tyus Jones, que num dos melhores momentos dele na NBA recentemente, foi um cara que veio do banco sendo um armador muito bom como essa peça secundária, um cara que consegue armar o jogo bem, consegue pontuar de maneira relativamente efetiva, e eu tenho a impressão que ele vai ser muito valioso para o time de Orlando. Outra movimentação muito interessante foi a chegada do Nickeil Alexander no Atlanta Hawks. O Minnesota Timberwolves acaba perdendo ele e o Hawks inclusive ganha mais uma peça. O Hawks está virando um time cada vez mais interessante nesse leste que está muito suspeito nesse momento. Um cara que nesses últimos anos ficou conhecido por ser um defensor muito bom, progrediu muito nesse lado da quadra e é um cara também que tem condições de arremessar bem para 3 pontos, tudo que o Atlanta Hawks precisa nesse momento, continuando com o Trae Young. Outra peça importante que eles assinaram foi o Luke Kennard, que nesse caso é puramente arremesso de 3 pontos. Ele já, desde que chegou na NBA, é um dos caras mais efetivos de 3 pontos de toda a liga. A parte defensiva dele é bem questionável também, então não esperaria ele jogando muito com o Trae Young ao mesmo tempo, mas eu acho que ele pode ser sim uma peça bem valiosa vindo do banco. O Boston Celtics perdeu mais um jogador, dessa vez o Luke Kornet. Foi pro San Antonio Spurs, que pagou inclusive uma bela bagatela ali para receber ele, e eu acho que eles vão perceber que certos jogadores acabam tendo um rendimento melhor só por causa do sistema. Eu não vejo o Luke Kornet conseguindo repetir o desempenho que ele teve lá em Boston fora do sistema de 3 pontos que existia ali. O Spurs está pagando ele, apostando num cara assim para vir do banco e dar um arremesso de 3 pontos que talvez eles não tenham no time titular, principalmente nessas posições 4 e 5, mas eu achei meio absurdo essa contratação. Um contrato de 4 anos por 41 milhões. Mas se você é Celtics e não gostou dessa notícia, pode ficar tranquilo porque o Boston Celtics agora adquiriu o Luka. O Luka Garza assinou lá com o Boston. Ele é um cara assim que ainda tem algum potencial, supostamente arremessa de 3 pontos,
quem sabe vocês conseguem desbloquear um novo Luka Garza aí para os próximos anos. Finalizando aqui nossos movimentos mais secundários que rolaram recentemente, o Phoenix Suns está apostando no Nigel Hayes-Davis. Ele é um cara que estava na Europa jogando no Fenerbahçe, foi um baita destaque na Euroliga recentemente, um dos melhores jogadores da Europa nesses últimos anos. Sem ter muito risco, eles estão apostando que ele pode talvez ter um desempenho minimamente semelhante na NBA e ser um jogador valioso pro Phoenix Suns. E fechando aqui, o Minnesota Timberwolves mais cedo tinha reassinado já com o Julius Randle. Isso quer dizer que aquelas movimentações que a gente ficou projetando de talvez ir atrás de outras estrelas para juntar com o Anthony Edwards, praticamente todas elas caem por terra aqui. Muito provavelmente eles vão tentar vir para a próxima temporada com basicamente o mesmo elenco. Eu acho que esse time, o teto dele, é praticamente o que a gente já viu nesses últimos anos, então não esperaria uma melhora significativa de forma alguma. Acho que se eles querem realmente se tornar um time sério no Oeste, com condições de talvez vencer uma final de Oeste, precisaria de outros movimentos, outra reestruturação de elenco que eles não estão dispostos a fazer agora. E para fechar o vídeo, eu deixei também uma coisa muito importante que aconteceu, que foi a rescisão de contrato do Portland Trail Blazers com o DeAndre Ayton. O DeAndre Ayton, nesse momento, está livre para assinar onde ele quiser na NBA. Apesar de que, principalmente nesses últimos anos, ele não tem sido visto como um jogador muito valioso, eu acho que como uma peça para complementar elenco, ele pode ajudar ainda bastante outros times de NBA. E se eu fosse do Lakers, já teria ligado lá pro agente do DeAndre Ayton, já estaria negociando com ele desde o momento que essa notícia saiu. Acho que o melhor DeAndre Ayton, também potencializado pelo LeBron James e pelo Luka Doncic, pode ser um cara que contribui muito lá em Los Angeles. Não à toa isso já está sendo noticiado, mas tem outros times que também estariam de olho nele. O próprio Milwaukee Bucks, depois de perder o Brook Lopes, já vi especulações também que poderia ir atrás dele como esse nome para substituir a perda, do Brook Lopes. Um cara como ele que consegue ainda botar 15 pontos e 10 rebotes numa facilidade até alta, podendo assinar com qualquer time da NBA por um valor que nem vai ser tão alto assim, muito provavelmente vai chamar a atenção de muita gente ao redor da NBA. Mas se você é Lakers, eu diria para torcer por isso aqui o quanto antes, até porque muitos outros pivôs dessa janela de free agency já assinaram com outros times. Esse foi só o primeiro dia de free agency, as principais movimentações que rolaram por enquanto, deve acontecer muita coisa ainda e a gente vai depois tirar um tempo para analisar o que isso significa para todos os times de maneira mais calculada. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, comenta aí qual dessas contratações você acha que foi a mais valiosa, qual você acha que foi, por outro lado, muito superestimada. Se inscreve se você é novo por aqui e até a próxima. Valeu!